Oi, gente. Boa noite aí. Vou tentar fazer a aula hoje aqui de outro jeito, fazer mais no computador, se inscrever mesmo. Eu vou mandar pra vocês também a outra aula anterior, espero. Que vocês tenham visto também, que eu fiz mais no caderno. Vocês me falam qual vocês preferiram. Mas o esquema da aula, eu sei que na outra eu tava. Provavelmente nessa também eu vou acabar falando meio parado, sei lá. Espero melhorando. Mas é isso. Me avisem qual vocês preferem. E pá, que aí eu vou dando preferência fazer aula no estilo que vocês gostarem mais. Espero que vocês gostem mais dessa. Eu vou abaixar um pouco aqui. Tá meio alto. Isso. Espero que vocês gostem mais dessa porque é mais fácil, eu acho. A edição e tudo mais. Mas a gente vê. Bom, enfim, a gente começou, né? Porque a gente viu as sequências na última aula. PA a gente chegou a ver na aula também, mas faltou algumas coisas, então eu vou passar de uma vez tudo de PA. Que esse é um vídeo mais longo que da última. Mas vai incluir tudo de PA, tanto que vocês já viram quanto que falta também. Aqui na direita, dá pra ver o mouse? Dá. Aqui na direita a gente tem o livro, que vocês têm o texto, que é o que eu escrevi. E aqui na esquerda, desculpa, tem um WordPad aberto que se eu precisar digitar alguma coisa, alguma fórmula, aí vocês podem olhar, a gente se refere à tela da esquerda. A gente vai vendo conforme for indo e a gente vai ajeitando as coisas. Bom, aqui na direita, aqui nas PAs são. A gente vê as sequências, né? Que são sequência grupo de número definido por uma regra. E as PAs são também uma sequência, então um grupo de números também definido por uma regra, mas é uma regra específica. E as regras das PAs são uma regra que falam que a distância entre o termo e o próximo é sempre constante. Então, a distância entre o que a gente viu, né? Que a. Opa, diminuiu aqui? Não. A gente viu que A é um conjunto, né? Então, sei lá. Vou fazer um exemplo de uma PA aqui. Por exemplo, a gente tem que do A2, a diferença do A2 a 1, né? Tipo a distância entre eles. Isso aqui era pra voltar. Isso, beleza, pegando o jeito aqui. Do A1. Essa distância vai ser igual à distância de qualquer elemento até o anterior. Diminuir um pouco o tamanho da letra para ficar numa linha. Tenta dar. Não. Pronto. Então a distância entre dois elementos é sempre igual, não importa quais dois termos, é sempre igual termos adjacentes, né? Não importa qual a gente escolher. Então eu gosto de falar sobre passos, né? Então, tipo, se eu andar de um termo pro próximo, eu sempre estou andando o mesmo tanto. Nesse caso aqui eu estou andando um tanto de 2. Então sempre o meu A mais 1, então o termo na frente vai ser igual ao termo que eu tô, mais esse valor R. Esse valor R é constante na PA. Então nesse caso aqui, na nossa PA a gente tem que R igual a 2, porque a distância do primeiro termo pro segundo é 2, do segundo pro terceiro é 2. Poderia continuar fazendo 9, etc. Por exemplo. Tirei esse 9. Pronto. Então nessa PA a gente tem que a razão é igual a 2. E a PA não precisa ser infinita, tá, gente? Nesse caso eu fiz só para vocês terem uma noção de continuidade, mas ela pode parar a qualquer ponto. Esse R a gente chama de razão. Então na PA, sempre que a gente vai trabalhando com R, a gente chama de razão. Então evitem usar R maiúsculo como nome, tá? Porque o R minúsculo sempre vai significar a razão da PA. Então aqui a gente tem alguns exemplos, uma PA de... eu fiz aqui da mesma coisa, usando 3 para frente. A gente vê aqui, né, que cada elemento anterior mais 2, mesma coisa. Foi sem querer que eu fiz a mesma PA, mas tudo bem. As PAs podem ter uma razão negativa, então aqui eu começo com 27, caio para 24, então sempre cai no 3. Isso também é uma PA, só que ela está progredindo com uma razão negativa.
Se ela fosse infinita, ela iria até número negativo, até menos infinito, e vai embora. Então ela não para no zero, pode ter número negativo. De novo, sequência, né? Pode ter qualquer número, pode ter fração, número decimal, número irracional, pode ter o que quiser. Isso eu não cheguei a falar na aula, mas enfim, as PAs elas são classificadas. Então a gente tem. Os nomes fazem muito sentido nas PAs, então acho que não vai ter problema para fixar. Mas a gente tem uma PA crescente, que é quando aqui falta um espaço, mas é em que o R é maior que 1. Então, uma PA crescente, eu tenho que o meu R é maior que 1. Opa, maior. Isso. Então vai crescendo, né, de um elemento para outro. Por exemplo, aqui que o R é 2, o elemento vai crescendo. Se fosse o elemento podia ser. A razão podia ser. Na verdade, R marca 0, eu tenho que corrigir isso. Crescente R marca 0. Eu vou corrigir isso no livro antes de mandar para vocês. Então aqui a PA crescente R marca 0. Então vai estar sempre crescendo. Então R igual a 1 seria 3, 4, 5, ela está crescendo. Então é crescente. Faz sentido. Espera. Aqui eu vou mudar, aqui é marca 0, tá bom, gente? Crescente R marca 0. Decrescente é quando o R é menor que 0, aqui tá certo? Que é quando ela vai caindo, né? Então vai indo para números menores. Então se a razão pode ser menos 2, por exemplo, aqui eu teria 3, 1, menos 1 e assim por diante, ela vai sempre caindo, então ela é decrescente. E a gente tem as PAs constantes. Deixa eu escrever aqui. E a gente tem as constantes, que é onde meu R é igual a 0. Então vai sempre manter o mesmo número. Isso aqui é uma PA, tá, gente? Teoricamente. Eu tô 3, 3, 3, 6, 3. Eu tô sempre somando 0 de um passo até outro, então conta com uma PA. Não é uma PA interessante, mas é uma PA. Quando a gente faz a PA, a gente pode escrever os termos de formas genéricas. Então, né, que nem a gente viu antes que a gente tinha, toda sequência a gente pode escrever ela como uma regra, né? Então, sei lá, se eu fosse escrever essa sequência A aqui, eu poderia falar que o meu A em qualquer... gente. Que o meu A em qualquer lugar ele é igual a o meu A anterior mais a razão mais a razão e que o meu A1 é igual a 3 e que a minha razão é igual a 2. Pronto. Essas são... Isso aqui é como a gente define toda a PA, né? O termo é o termo anterior mais a razão. E essas duas coisas são dessa PA específico. Que o primeiro termo é 3 e a razão é 2. Então, com essas regras, eu consigo escrever essa PA toda. Então, eu posso definir a PA ou escrevendo ela assim, ou escrevendo as 3 regras, assim a gente viu antes. Isso daqui... ele serve para qualquer um, mas a gente quer saber um jeito, né? A parte do termo geral do PA quer dizer que a gente quer saber um jeito da gente escrever genericamente um termo da PA referente a qualquer outro. Então, a gente seguindo aqui, a gente vê que tá, o A1 é o A1 mais nenhuma raiz. O A2 é o A1, sem uma razão, desculpa. É o A1 mais uma razão. Então, A1 mais 1 vezes a razão. O A3 é o A2 mais a razão. Só que o A2 é o A1 mais a razão. Então, o A3 é o A1 mais somando a razão 2 vezes. Então, vamos voltar aqui para ver. Que o primeiro termo é 3, certo? Então, o segundo é o primeiro mais uma vez a razão. Então, 3 mais uma vez a razão deu 5. E se a gente for pro terceiro, né, a gente pode ver como 5 mais 2, 5 mais uma vez a razão, ou 3 mais 4, que é 3 mais 2 vezes a razão. Então, a nossa ideia é sempre deixar referente a um só pra gente ver, tipo, tá, se eu souber o primeiro termo, eu sei escrever a PA inteira. Então, seguindo aqui, A4 é a 3 mais a razão, mas o A3 é o A2 mais 2 vezes a razão, que é igual a 1 mais 3 vezes a razão. Então, a gente sempre pode ir caindo, né? Então, A5 é o A4 mais a razão, mas o A4 é o A3 mais a razão, então A3 mais 2 vezes a razão, A2 mais 3 vezes a razão, A1 mais 4 vezes a razão. Então, qualquer elemento que eu escolher do A, eu sei escrever a partir do primeiro.
com essa fórmula aqui. Então, o AN, então, por exemplo, A4 é o A1 mais N menos 1, então o meu N é 4. Então, 4 menos 1 daria 3. Então, o meu A4 é o A1 mais 4 menos 1, que é 3, vezes a razão. Então, é isso que está escrito aqui. Isso funcionando para qualquer N que eu escolher. Se fosse A67, seria A1 mais 66 vezes a razão. Mas a gente não precisa escolher só em referência ao primeiro termo. A gente pode fazer em referência a qualquer outro termo. Então, se eu pegar, por exemplo, o A5. Então, vamos fazer isso aqui escrito aqui embaixo, né? Se eu pegar o A5. Ele, se eu quiser saber o A5, né? Eu sei que o meu N que eu estou escolhendo é igual a 5. E eu posso escolher qualquer outro termo. Então, digamos que eu só saiba o meio de uma PA. Quer dizer, eu sei essa PA aqui, tá? Eu sei o terceiro termo dela. Então, eu sei que o A3 é igual a 7. Então, eu escolho A3 para fazer essa conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Então, o A5, que é o que eu quero saber, é o nosso AN. O A3, que é o que eu já sei, é o AP nessa fórmula. Então, o que eu já sei é o AP e o que eu quero saber é o AN. Então, se eu pego A5 igual a N, o meu N é igual a 5. Se eu pegar 3 igual a P, isso quer dizer que o meu P é igual a 3. Então, se eu fosse colocar naquela fórmula ali, eu teria que o A5 é igual ao A3 mais N menos P, que é 5 menos 3, vezes a razão. Então, copiando isso aqui, só para imprimir de baixo, né? Que seria igual a 2 vezes a razão, que é o que a gente tem aqui, né? O A5 é o A3 mais 2 vezes a razão. Então, qualquer termo que eu souber, eu posso usar ele. Então, não importa... quando a gente está fazendo exercício de PA, não importa qual que é o termo que a gente... Não importa a posição exata do termo. Importa a relação dele com o que eu quero saber. O que importa é a distância entre os dois. Porque o que eu uso na conta é só o N menos P, né? Eu não uso N e P sozinho na conta, eu só uso N menos P na fórmula. Então, não importa muito a posição desses dois termos. O que importa é, eu sei que o termo que eu quero saber está 7 na frente do que eu sei. Então, eu poderia colocar 7 aqui, porque isso daqui é a distância entre os dois, em questão de termos. Isso aqui, o N menos P vezes R, é a distância entre esses dois termos em valor de número. Então, seguindo agora, a gente já viu, né, o termo geral e como escrever uma PA em termos de qualquer coisa. A gente pode ver os termos equidistantes dos extremos. E equidistantes, né, se a gente for separar a palavra, o equi vem de igual e distantes vem de distância. Então, são termos que têm a mesma distância dos extremos. O que isso quer dizer? Os extremos seriam um começo, olhando aqui, essa PA B aqui embaixo, tá bom? A gente tem o primeiro termo e o último termo. Os dois estão no final. Então, eles são igualmente distantes das pontas, porque esse daqui, o B1, está uma distância 0 da ponta esquerda e o B10 está uma distância 0 da ponta direita. O B2 e o B9 também são equidistantes, porque o B2 está uma distância 1, né? Se eu andar um passo para trás, eu chego no final esquerdo, e o B9, se eu andar um passo para a direita, eu chego no final da direita. E assim por diante, o B3 e o B8 são equidistantes, B7, B4, B5 e B6, que eles têm uma distância igual do final.